Olá, eu me chamo Paulo Sabag e quero falar sobre a relação entre a resiliência e a saúde mental neste vídeo. Vamos começar falando sobre os conceitos, sobre os termos que são usados aqui. Em primeiro lugar, foi um grande avanço civilizatório passarmos a falar em saúde mental ao invés de doença mental. Em primeiro lugar, porque a doença mental envolve estigma. Há muitas pessoas que não procuram psiquiatras ou psicólogos por não se considerarem loucas. E este estigma impede que as pessoas percebam que a saúde é o nosso propósito e que nem sempre a ausência de uma doença mental, assim entendida, não significa que a pessoa tem saúde mental. Em segundo lugar, porque o conceito de saúde é muito mais abrangente do que o conceito de doença. A saúde envolve aspectos biopsicossociais, enquanto que a doença envolve mais fatores físicos e biológicos, e assim por diante. Em terceiro lugar, porque ao buscarmos a saúde, nós estamos trabalhando não apenas numa questão episódica, momentânea, de quando a doença se estabelece, mas sim numa busca permanente ao longo de toda a vida. Por isso, prefiro falar em saúde mental. E ao invés de falar em doença mental, prefiro falar em transtorno de saúde mental. A doença dá a ideia de uma questão episódica, que não pode ser curada, enquanto que o transtorno dá a ideia de uma coisa que pode aparecer mais de uma vez ao longo da vida e que muitas vezes não pode ser curado, mas pode ser minimamente controlado ou regulado de modo a não trazer grande prejuízo para a vida. Por tudo isso, vale falar de mais um outro conceito importante. Muita gente ainda busca o bem-estar do indivíduo na busca da saúde mental. Bem-estar é um conceito muito mais limitado do que o conceito de bem-viver. Bem-estar é episódico, é um estado momentâneo. O bem-viver vale para a vida como um todo. O bem-estar é uma questão mais interna do indivíduo. O bem-viver tem a ver com a sua relação com quem o cerca, com a comunidade, com o meio ambiente, com a cultura do local onde ele vive. Por isso, vou falar aqui da saúde mental, tendo por propósito o bem viver. E vamos ver como é que a resiliência pode contribuir para isso. Quero então falar dos transtornos de saúde mental e, para fim da nossa discussão, é importante classificá-los por ordem de severidade. Isso normalmente não é feito pelos médicos, que preferem classificar os transtornos pelo tipo. Mas aqui a discussão é importante. É importante também ressaltar que a maior parte dos transtornos mentais podem aparecer no indivíduo tanto numa forma severa, como moderada ou como leve. Exemplo disso, por exemplo, é o autismo, muitas vezes considerado uma condição severa, mas que pode surgir no indivíduo de uma forma branda, como a síndrome de Asperger, que não impossibilita a vida, o bem viver do indivíduo. Ao contrário, os distúrbios alimentares costumam ser classificados como questões leves, mas podem aparecer também na sua forma mais severa, que podem matar o próprio indivíduo, podem ser mórbidos. Por isso é muito difícil essa classificação. Mesmo assim, é importante a gente considerar um espectro dos transtornos mentais. Começando pelo mais severo, aquele que põe em risco a vida do próprio indivíduo, o risco de morte iminente, o suicídio, a psicose grave e os transtornos alimentares graves. Também é muito severo os transtornos psicóticos, porque podem ameaçar inclusive a vida de outras pessoas. A esquizofrenia, a psicose, a psicopatia e assim por diante. Temos discursos graves também, que são as disfunções cognitivas, né? A demência, o mal de Alzheimer e também a forma mais severa do autismo. Há transtornos de humor graves, por exemplo, o transtorno bipolar tipo 1, o transtorno obsessivo-compulsivo, que afetam o bem-estar do indivíduo. Há transtornos de personalidade graves, o transtorno borderline, o transtorno antissocial, e há também transtornos de ansiedade, que já são menos graves, quase leves, que envolve o estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, burnout e algumas fobias específicas.
Também não podemos deixar de lado os transtornos de uso de substância, quase sempre a droga-adição, e o transtorno do jogo compulsivo, que poderia ser enquadrado na mesma categoria. Também há os transtornos de ansiedade moderados e os transtornos de humor leves, incluindo a depressão, o déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, a síndrome de Tourette. Como se pode ver, muita gente pode ser acometida por um desses transtornos. Estima-se, a Organização Mundial da Saúde estima que ao longo da vida, pelo menos metade da população mundial passará por algum transtorno de saúde mental. Por isso, isso é uma questão muito relevante e não apenas para a prática médica ou para a prática da saúde. Bem, vamos agora definir resiliência. Eu fiz uma pesquisa e validei a única escala brasileira para medir resiliência em adultos. E antes disso, quero comentar que resiliência foi um tema tratado desde o início da filosofia, há 25 séculos, e vários filósofos falavam disso sem usar o termo resiliência, que é muito recente. Por exemplo, Nietzsche falou da questão da força interior, da superação e da afirmação da vida, nos livros Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e o Mal. Tudo isso tem a ver com resiliência. Kierkegaard examinou a angústia, a escolha individual e a autenticidade na sua filosofia existencial. Tudo isso é relevante na resiliência. Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que passou pelo campo de concentração de Auschwitz, notou que o propósito de vida permitia aos indivíduos passar por aquela situação que hoje chamamos de holocausto. Jean-Paul Sartre, que era um expoente do existencialismo, explorou temas como a liberdade, a responsabilidade e a escolha individual. E também Albert Camus também falou de como enfrentar um mundo aparentemente sem sentido e da questão da revolta envolvendo isso. Tudo isso tem a ver com resiliência. Então, resiliência é um termo que passa a ser usado há 300 anos atrás, no começo, no estudo dos corpos elásticos. Todo corpo elástico se deforma quando passa por uma pressão muito forte aplicada sobre ele. E ele volta ao normal quando cessa a aplicação desta força. Voltar ao normal é exatamente a tradução do termo resilire no latim. E por essa razão, voltar ao normal passou a ser muito importante para os corpos elásticos, passou a se tornar muito importante na engenharia da resistência dos materiais. Por exemplo, o concreto armado que resiste a um terremoto é um exemplo de resiliência. Também este termo pode ser considerado filosoficamente pelos japoneses quando eles valorizam tanto o bambu, aquela coisa que verga quando submetida a pressões, mas é extremamente resistente, no sentido de não ser vulnerável. O termo, então, chegou à psicologia e a Associação Psicológica Americana considera a resiliência como o processo de se adaptar bem em face da adversidade, trauma, tragédia, ameaças e fontes de estresse significativas. Meu lugar de fala é o mundo da gestão, da administração, e por essa razão eu defino resiliência de uma maneira um pouco diferente. Para mim, por não ser um traço de personalidade, a resiliência é mais do que uma habilidade, é a competência de um indivíduo. E a competência tanto de lidar, como de enfrentar, como de se recuperar e como até mesmo de superar as graves adversidades se desenvolvendo após sofrer estas graves adversidades. Por isso, para mim, é uma competência muito relevante no século XXI e, como tentarei mostrar, muito relevante na questão da saúde mental. A resiliência, ela não é estável, ela varia ao longo da vida. Por exemplo, na infância e na adolescência, enquanto os indivíduos estão em pleno processo de desenvolvimento emocional e psicológico, tanto a saúde mental quanto a resiliência são abaladas pelas experiências familiares, por traumas, por bullying,
por pressões acadêmicas e pressões ditadas pela socialização do indivíduo. Mais tarde, na vida adulta, há enormes experiências traumáticas que são capazes de abalar tanto a saúde mental quanto a resiliência. Abuso, violência, acidente, tragédia, desastre natural, experiência de guerra. Há também fatores biológicos, como doenças genéticas, desequilíbrios neurológicos e assim por diante. E há também os momentos de transição de vida. Toda e qualquer transição de vida põe em risco tanto a saúde mental quanto a resiliência. Por exemplo, tornar-se adulto, casar, ter filho, desenvolver uma carreira profissional e também se aposentar. Na terceira idade, as limitações físicas e o próprio contexto de vida impõem fortes abalos, tanto à saúde mental quanto à resiliência. Por tudo isso, precisamos cuidar de ambos. Se estamos buscando saúde mental, precisamos buscar resiliência, e o inverso também é verdade. Quem busca resiliência está mais pronto para ter maior saúde mental. Eu criei uma escala para medir resiliência em adultos e essa escala mostrou que há 9 fatores que afetam de forma sistêmica a resiliência do indivíduo. Eu vou relatar esses fatores em ordem decrescente de importância. O fator mais importante no score de resiliência é autoeficácia e autoconfiança. Autoeficácia quer dizer que o indivíduo governa a sua própria vida. É uma crença profunda do indivíduo em que ele é responsável pelo que acontece na sua vida, pelas suas decisões, pelas suas emoções. Autoconfiança é a capacidade do indivíduo confiar na sua capacidade de enfrentar estas adversidades. O segundo fator importante na escala é o otimismo. Não o otimismo das pessoas que são muito positivas, mas o otimismo aprendido, ou seja, a capacidade de contrapor pensamentos e emoções positivas aos pensamentos e emoções negativas que costumam aparecer quando enfrentamos adversidades. Terceiro fator da resiliência é a temperança, aqui entendida como a capacidade de não extrapolar as suas emoções, não ter nem ausência nem excesso de emoções. Procurar o caminho do meio, como dizia Buda, que aliás foi quem cunhou este conceito. A temperança é muito importante porque no momento em que a resiliência é posta à prova, ela afeta bastante o nosso emocional, e se a gente tem alguma capacidade de regulação das emoções, isto será muito importante no processo. O quarto fator é a empatia, e este processo só aparece na minha escala e não nas escalas feitas em outros países do mundo. Eu creio que pode haver aqui uma influência cultural. O brasileiro, quando é mais empático, ele é mais resiliente. Quando ele é mais insensível, ele tende a ser menos resiliente. Somando os 4 fatores, autoeficácia, otimismo, temperança e empatia, representam metade do score de resiliência. O quinto fator é a competência social, ou seja, a capacidade de buscar ajuda quando necessário. Isto é muito importante no processo de busca da saúde mental, como veremos em seguida. O sexto fator é a proatividade, ou como disse o Viktor Frankl, a existência de um propósito de vida, que nos faz tomar iniciativas, dirigir os nossos esforços para aquilo que é mais relevante. O sétimo fator é muito importante porque é um dos fatores de mais baixa pontuação na média das pessoas que aplicaram a minha escala, junto com temperança. Flexibilidade mental é a capacidade de substituir as táticas que não se mostram eficazes. Isto é muito importante, por exemplo, num tratamento de saúde. Flexibilidade mental também tem a ver com desapego, e isto é importante para a resiliência. O oitavo fator e o nono fator são fatores que têm menor peso na escala, mas não têm menor importância. O oitavo fator é a solução de problemas, ou seja, a capacidade prática, a resolutividade. E o último fator é a tenacidade, que é um fator de vitalidade da vida. Tenacidade é a capacidade de perseverar enquanto enfrenta situações de dor e sofrimento.
o que é bastante relevante na busca de saúde mental, como se pode deduzir. Bom, vamos falar agora da contribuição da resiliência para a saúde mental. E aqui quero listar alguns tópicos que a prática médica costuma classificar os tratamentos de saúde. O primeiro deles é o autocuidado. O autocuidado significa o próprio indivíduo tomar a iniciativa de cuidar do sono, da dieta, do relaxamento, do cuidado físico periódico e assim por diante. O autocuidado é uma condição que precede qualquer prevenção contra transtornos de saúde mental. É a base sobre a qual ela é assentada. É natural imaginarmos que todo indivíduo que busca proativamente aprimorar a sua resiliência ou sustentar a resiliência que tem, ele pratica o autocuidado. O segundo tópico é a prevenção dos transtornos de saúde mental. Além do autocuidado, há muitas questões que podem nos permitir reduzir a probabilidade de ter surtos ou de disparar algum transtorno de saúde mental. Por exemplo, as condições de temperança, o otimismo perante as adversidades da vida, também a competência social, porque um indivíduo que tem um círculo social mais amplo tem maior condição de ter apoio emocional quando necessário e assim por diante. Por tudo isso, há vários fatores da resiliência que contribuem enormemente para a prevenção de transtornos mentais. Terceiro aspecto envolve a recuperação de transtornos mentais. Normalmente, a literatura médica situa a resiliência como um coadjuvante na fase de prevenção de transtornos mentais. Eu quero aqui defender que, na verdade, a resiliência é muito importante na recuperação de transtornos mentais. Em primeiro lugar, porque quase todo o tratamento de saúde frente a transtornos mentais é longo, é árduo e requer muita iniciativa e disciplina. Por tudo isso, é importante que o indivíduo tenha autoconfiança, é importante que o indivíduo tenha otimismo, é importante que ele tenha temperança no sentido de ter as suas emoções sob controle, é importante também a empatia consigo próprio para aceitar a própria doença, o próprio transtorno. Também é importante a proatividade, a iniciativa de seguir o tratamento, mesmo que demore para surtir efeito. É muito importante a flexibilidade mental e, por fim, a tenacidade não poderia ficar de fora. Ou seja, praticamente todos os fatores de resiliência contribuem para a recuperação de transtornos mentais e, por esta razão, indivíduos mais resilientes tendem a enfrentar muito melhor os transtornos e, portanto, tendem a ter maior saúde mental. Quarto fator são as habilidades de enfrentamento, aquilo que o norte-americano chama de coping. Para ter um enfrentamento de um transtorno de saúde mental, é preciso que o indivíduo tenha autoconfiança, tome iniciativa, etc, 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 como vimos, e por essa razão a resiliência dá ao indivíduo uma maior capacidade de enfrentamento e, portanto, o indivíduo mais resiliente tende a sofrer menos de estresse, que é o estresse negativo, que provoca doença e abrevia a vida do indivíduo. Depois nós temos que falar também de uma questão muito importante, que é o fortalecimento do bem viver. Imaginando que depois do tratamento de um transtorno de saúde mental, nós gostaríamos que todo indivíduo estivesse suficientemente fortalecido para prevenir outros transtornos de saúde mental ou até mesmo a repetição do transtorno que já teve. A resiliência tem um papel especial no fortalecimento, porque indivíduos mais resilientes têm essa maior saúde mental, buscam o bem viver e por essa razão estão melhor equipados e fortalecidos e, portanto, são menos vulneráveis a transtornos mentais no futuro. Para completar, eu queria dizer que a resiliência também enfrenta uma questão importante, que é a redução do estigma sobre a doença mental, porque o indivíduo mais resiliente enfrenta com uma certa altivez e otimismo
o transtorno de saúde mental e, portanto, não se rende ao estigma. E por essa razão, ele pode se tornar uma referência, um role model, como diz o americano, tanto para si mesmo como para as pessoas que o cercam, de uma certa maneira contribuindo para a saúde mental de todos os indivíduos que nos cercam. Por tudo isso, eu chego então a 5 considerações finais que quero compartilhar aqui. Primeira consideração final é que apenas o bem viver coloca o indivíduo integrado, em harmonia consigo mesmo, com a sociedade e com o meio ambiente por toda a sua vida. E, portanto, é holístico e é muito mais relevante do que a mera busca de bem-estar. Segunda consideração final, que sem a busca do bem viver, a resiliência ainda assim poderia contribuir para o bem-estar, mas ela contribui muito mais para o bem viver e nesta perspectiva de toda a vida. Em terceiro lugar, nós precisamos reafirmar que nenhum tratamento de saúde dispensa o envolvimento direto do paciente. E isto é mais relevante nos transtornos de saúde mental. E aqui a resiliência tem um papel muito importante nesse sentido de permitir um maior envolvimento, um envolvimento mais positivo e mais fecundo no que tange a apoiar a busca pela saúde mental. Por essa razão, vem aqui a quarta consideração final. Enquanto que nos transtornos de saúde mental mais graves, a busca pela resiliência pode ser apenas um coadjuvante ao tratamento de saúde, nos transtornos graves, moderados e leves, a busca pela resiliência é protagonista da saúde mental. E o tratamento de saúde é que passa a ser o coadjuvante. Por essa razão, ela tem importância muito grande para aquilo que a maioria da população que passará por isso em algum momento da sua vida terá que enfrentar. Quinta e última questão é a associação direta entre saúde mental e resiliência. Preservar a saúde mental é preservar a resiliência e vice-versa. Quem busca e preserva a sua resiliência, busca e preserva também a sua saúde mental. Muito obrigado.